Acredito que todo leitor ele tem um gênero literário que seja mais difícil de ser lido, ou que ele simplesmente não tenha tanto gosto assim por aquele gênero e não queira se aprofundar nele. No meu caso, eu quase nunca leio fantasias, é muito difícil eu pegar um livro de fantasia e querer lê-lo. Pra se ter ideia, eu acho que a minha referência de fantasia é ter lido O Senhor dos Anéis, e eu não lembro de nenhum outro livro de fantasia que eu tenha lido até hoje, além de O Senhor dos Anéis. Porém, eu acho interessante a gente tentar ler coisas que fogem um pouco do nosso habitual, tentar sair daquele comodismo e ler coisas diferentes. Eu acho que qualquer literatura é válida, então se você consegue quebrar essa barreira e começar a ler coisas que você não está tão acostumado assim, é mais válido ainda. E nesse caso, eu acabei lendo este livro, que é O Mundo Novo de Tommy, escrito por Oceano Albuquerque. Eu li ele mais por curiosidade mesmo, o livro não é meu, é emprestado, e minha curiosidade foi muito grande em ler a história, principalmente por essa questão de ser algo que eu comumente não leria. E até onde eu sei, esse é o primeiro livro do Oceano Albuquerque. E para ser o primeiro livro, eu acho que ele começou muito bem. Ele também tem alguns contos publicados, mas como livro mesmo, a primeira obra solo, eu acho que ele teve um bom início. Como eu falei, a minha referência de fantasia é Senhor dos Anéis, e aqui a gente tem uma fantasia muito mais, digamos, bonitinha. Eu acho que isso já fica claro pela capa do livro, que tem esse unicórnio aqui extremamente discreto. Apesar disso, eu acho a capa muito bonita. Na verdade, toda a arte gráfica do livro, ela é muito bonita. Tanto a capa quanto a contracapa. E o interior do livro também tem várias imagens muito bem feitas, que eu acho que valoriza mais ainda a história. Eu acho que isso é legal, porque não são muitos livros que você vê por aí que tem uma arte acompanhando a história. E aqui a gente tem a história de Tommy, claro, que é o título do livro, então eu acho que deveria ser Tommy, não seria Roberto. Tommy, ele é um humano comum que descobre esse mundo novo de fantasias, esse novo mundo de Tommy, né? Nesse novo mundo ele conhece fadas, unicórnios, faunos e mais um monte de bicho aí que é bem interessante, porque eu acho que nessa parte o Oceano ele teve uma criatividade muito boa de mesclar tantas raças diferentes em um livro. Voltando àquela referência de Senhor dos Anéis, o Tolkien ele tem muito uso de diversas raças no decorrer do livro. Aqui o Oceano ele também consegue fazer essa mescla de raças, só que em uma escala um pouco maior. Tem várias raças aqui, tem coisas que eu nunca ouvi falar, e é legal que tem várias raças que ele mesmo inventou, então assim, a criatividade dele nesse ponto é muito grande. Ele inventa raças e os nomes das criaturas também são muito legais, e não só o nome das raças, mas também os nomes que são batizados dos personagens. Inclusive essa parte da nomenclatura ela consegue distinguir muito bem o bem e o mal aqui do livro. Então só pelos nomes você consegue descobrir quem são os personagens ruins e quem são os personagens bons. Apesar de eu ter falado tanto assim do Senhor dos Anéis para introduzir o vídeo, não é bem o livro que um fã do Senhor dos Anéis iria gostar de ler. Porém, se você gosta de fantasia, eu acho que ele é um bom livro que merece uma lida. O livro ele não é muito grosso, ele é um livro até bem fino para uma história de fantasia. Geralmente o que eu tenho em minhas referências são livros mais grossos nesse gênero, mas ele consegue deixar a história bem amarrada, tem bem definido o que é o começo, o meio e o fim. E falando no fim, ele consegue fazer uma coisa muito legal, que inclusive eu já falei para ele, que ele não tem medo de matar seus personagens. Voltando ao Senhor dos Anéis, isso é uma coisa que acontece ainda no primeiro livro do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf ele é morto. E aqui o Oceano é feliz em fazer isso, porque ele faz você se apegar aos personagens, há vários deles na verdade, e esses vários personagens vão morrendo ao longo do livro. Principalmente na batalha final, que eu acho que foi a parte que eu mais gostei no livro. Ele conseguiu fazer aquele encerramento que toda fantasia pede, que tem que ter uma batalha épica, que todos os personagens principais estão nessa batalha, e vários morrem, e vários matam, e aquele cacete todo com medo, e é sangue pra todo lado, perna, orelha, aquela coisa bonita, né? Achei interessante também como ele batiza os capítulos do livro, sempre começando com algo sobre. Então seria algo sobre a fuga, algo sobre o treinamento, algo sobre o mundo novo. Sempre tem esse algo como no início dos títulos dos capítulos. Isso eu achei muito legal. Não sei porque me lembrou os episódios de Friends, que sempre começa com aquele do casaco, aquele do elevador. Os capítulos sempre tem esses títulos assim. Eu acho que seria interessante lembrar também sobre o personagem principal, o Tommy, como ele vai se desenvolvendo a partir do primeiro capítulo, e durante a história você vê que ele se torna um personagem mais confiante, mais forte, mas também ele não é aquele personagem que sabe que vai derrotar todo mundo e definir a guerra e tudo mais, como a gente está acostumado a ver ultimamente. Ele não é um personagem cheio de poder, cheio de si, que acha que consegue resolver tudo. Ele aos poucos vai descobrindo isso, e mesmo quando ele consegue
determinar a sua força e saber que consegue fazer muita coisa, isso não sobe a cabeça dele a ponto dele se tornar um arrogante e tentar usar esse poder para resolver tudo. Como se ele tivesse consciência de quem é em um determinado ponto do livro e assim ele soubesse medir o que estava fazendo. Sendo assim, só usando o que realmente ele sabe quando é necessário. E pessoalmente eu acho que a história desse livro daria um bom filme. Eu acredito que se alguém tivesse a premissa de querer transformá-lo em um filme, seria um filme muito bem aceito. Além disso, é mais uma mesa de RPG aí para vocês que gostam de RPG e tal. Outro ponto forte que eu consegui perceber no livro é sobre dar voz ao que comumente chamamos de minoria. Então temos personagens tanto héteros como homossexuais, assim como temos em destaque vários personagens negros e azuis e de várias cores diferentes. E o melhor disso é que ele consegue usar esses temas, esses tópicos, sem parecer uma militância forçada. Fica uma coisa tão natural que você não percebe a leveza que ele consegue usar aqui. Isso é muito bom, são poucos autores que conseguem escrever desse modo. E como eu acho que já deu pra perceber, se você quiser um livro de fantasia cheio de dragões e elfos e o pau comendo, eu acho que não é bem o livro que eu indicaria, mas se você gosta de fantasia em geral, ele é um bom livro que eu acho que vale a pena você tentar conseguir uma cópia e lê-lo.